Galera, no vídeo de hoje estou ensinando vocês a como você está farmando ED atualmente no Elsword. E galera, se você já gostou do assunto do vídeo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal e se inscreva para continuar acompanhando, beleza? Sem mais demoras, bora pro vídeo. Bem galera, no Elsword existem várias maneiras de você estar farmando ED atualmente no jogo. Algumas maneiras são boas, né? Você consegue pegar uma quantidade de ED legal, outras maneiras já não são tão boas, né? O que vai determinar o melhor local vai depender muito do dano do seu personagem, né? Onde você se encontra com o seu personagem, né? E o tempo que você tem para estar jogando o jogo. Então, galera, eu vou estar falando para vocês aqui os farms, se dizer, do início, né? Até o endgame, né? Para se dizer. Então, o primeiro farm aqui é o farm que a galera iniciante, é interessante a galera iniciante estar fazendo de começo, que é o primeiro farm que dá para fazer aí. É o farm aqui do calabouço secreto, tá? É o primeiro farm, é o farm mais tranquilo de estar fazendo. E o que você vai farmar aqui? Olha, você vai conseguir farmar aqui o principal, né? O foco dele aqui vai ser o próprio ED que cai da fase. No caso aqui eu fiz a missão, ó, eu peguei um KK 169,623, tá? Então praticamente você pega aí um KK por fase aqui no calabouço secreto. Bom, como vocês podem ver aqui embaixo, aqui na minha barra de vigor, eu fiz uma vez aqui, ó, e eu praticamente perdi 5% da minha barra. Então praticamente você consegue aí fazer o calabouço secreto, né, um total de 21 vezes, tá? Dá para fazer um total de 21 vezes. Se pegar o modo luto, vai menos, né? Que o modo luto ele meio que dobra a quantidade de itens que cai da fase. Aí pode ser que você consiga pegar até 2 KK na fase. Só que o modo luta ele só acontece se tiver outras pessoas na fase, que é até um indicado, porque aí cai mais itens, né? Mais interessante você ir em grupo, tá? Mas se não tiver ninguém, você pode ir sozinho também, que é bem interessante. Aí você consegue pegar alguns itens aqui no calabouço secreto, tá? Quais itens que são interessantes aqui para estar vendendo? Bom, o item mais interessante que tem aí é o fragmento aqui encantado, tá? Essa corrente aqui cai bastante. Outro item interessante aqui é a pedra de Mithril. Essa pedra aqui você pega com a profissão de caçador de tesouros. Então é por isso que é interessante você pegar o principal como caçador com a profissão de caçador de tesouros, tá? Pra estar pegando essa pedra aqui, que é para você estar farmando no calabouço secreto também. O elixir aqui do alquimista também é interessante para você estar vendendo, tá? Aí pode cair também essas caixinhas avançadas aqui. Você consegue vender elas de 1 KK, 1 KK e meio, né? Tem dias que chega até 2. É interessante para você estar vendendo também. As moedas aqui, né? Que cai aqui da profissão de caçador de tesouros, né? Cai também a outra gema também, depois que você começa a pegar uma quantidade de profissão maior, né? Essa gema aqui é o diamante. Bom. E quando você pega uma profissão maior também, tem chance de você dropar essa caixinha aqui dos acessórios. Isso aqui vale muito, tá? No caso aqui você consegue, além do drop de ED padrão, né? Você consegue farmar o fragmento encantado, que serve para você estar vendendo esse fragmento aqui. E os itens de profissão, tá bom? Outro item que é interessante você estar pegando também para vender são as gemas avançadas, tá? Eu não tenho nenhuma aqui. Você consegue vender um valor bem bom. Hoje está até barato, né? Hoje aqui está 600k, mas tem dia que está na base de 1 KK, 1 KK e meio. Como eu falei, outro item que é interessante, fragmento encantado. Fragmento encantado pack. Deixa eu ver quanto está saindo o pack. O pack está saindo aí 6kk 649, se é para você estar vendendo, se é para você estar vendendo aqui o elixir. O elixir aqui, o pack está saindo 5kk 320. O pack aqui de Mithril, eu não tenho nenhum pack aqui. E saindo a 67k, praticamente hoje por causa do evento de refino, né? Tá lá em cima o valor. Eu sei se eu conseguir pegar um pack desse aqui, vale muito para você estar vendendo, tá? O valor tá bem alto mesmo. É bom aproveitar para estar farmando esse item aqui durante o evento de refino. Tá? O evento de refino vai durar um mês, né? Esse item aqui vai aumentar bastante o valor. E a gema avançada aqui, né? Como eu falei, tá saindo o pack aí 6kk e 600, tá? Então você consegue vender esses itens do calabouço secreto também, tá? Então além de você conseguir pegar 1kk aqui farmando
no calabouço secreto, né, você consegue farmar também esses itens para estar vendendo. O ideal para vocês estarem fazendo esse tipo de farm, tá? É no mínimo você ter maestria 100, tá? Então só aconselho você fazer esse farm aqui quando você pegar maestria 100. Maestria 100 não é difícil de pegar, tá? No caso, praticamente você pega maestria 100 em um dia, né? Se você pegar, depois que você pegar level 99 e fizer juntamente com a terceira classe, né? Praticamente você quase pega level 100, você pega level 80, 70 só de completar a terceira classe, tá? Então no caso maestria 100, você pode ir lá pegar lá na cidade de Elianod. Tem vídeo aqui no canal de como é que farma maestria, tá? Qualquer dúvida, tá bom? Mas primeira coisa, pegue pelo menos maestria 100. E como é que vocês vão upar aqui a maestria? Coloca aí 50% em queda de ED e 50% em drops. Não vai pegar 1kk igualzinho eu peguei, né? Vai pegar menos, só que você consegue pegar uma quantidade de 800, 700k por fase, tá? Vai pegar um pouco menos, né? Mas de acordo com você for melhorando a sua maestria, até pegar a maestria 200, que é o ideal, né? Você já começa a pegar o mesmo que eu tô pegando. Bom, outra coisa que eu falei é a profissão de caçador de tesouros, sempre, tá? Você vai farmar demais com essa profissão aqui. A profissão de farm, de personagem de farm é sempre essa. As demais profissões são somente para personagens secundários, você não vai jogar praticamente, só vai estar lá para fazer coleção, alguma coisa assim. Outra coisa que é interessante você estar tendo também é a força aqui da ganância, tá? Essa força da ganância aqui, ela dá 20%, pode comprar ela a mais fraca, né? Mas pelo menos compre uma força da ganância, a mais fraquinha aí, né? Ela aumenta 20% do drop, né, drop rate, e a cada 100k, né, ela aumenta 1% de drop, tá? Então no caso, se você tiver 1kk, aumenta 10%, se tiver 2, aumenta 20%, se tiver 3, aumenta 30%, que é o máximo, tá? Tem ela avançada, né, a força aí no máximo, ela aumenta em 5% em vez de ser 1%, né, do drop, e o máximo dela é de 150. A outra lá era só 30, né, no começo. Agora, no máximo, né, a força upada no máximo, ela aumenta 5% a cada 100k e o máximo dela é de 150. Então, no caso, se você tiver 1kk, ela aumenta em 50. Se você tiver 2kk, ela aumenta em 100. Né? E se você tiver 3kk, ela aumenta em 150%. Bom, então aí é uma força bem interessante você estar adquirindo de acordo com que você for upando para você pegar mais itens, né? Aquele negócio, né? Invista em itens que vão te ajudar a farmar mais do que você farma atualmente, né? Não foque tanto em dano no personagem, foque mais no que vai te ajudar a pegar mais ED, né? Porque automaticamente você pegando mais ED, você consegue chegar no endgame mais rápido. E não adianta nada você aumentar o ataque total do seu personagem e continuar ganhando a mesma quantidade de ED. Outra coisa interessante é você estar pegando esse título aqui, ó, tá? O título das Leis das Selvas. Esse título aqui, ele aumenta em 10% a quantidade de drop de ED da fase, tá? Então vai aumentar em 10% o drop de ED lá no calabouço secreto, tá? Então é bem interessante você estar pegando esse título aqui de começo, tá? Além de aumentar em 10% também a experiência que você ganha, tá? Então, automaticamente você pegando level 100 de maestria, fazendo calabouço secreto, você vai ganhando também no level lá na maestria, tá? O calabouço secreto aí dá uma quantidade de experiência bem boa também. Se você quiser pegar a medalha, né, do calabouço secreto para aumentar, dobrar, né, a experiência que você pega lá, também é interessante, tá? Outra coisa que é interessante você estar tendo, né, é conseguir entrar numa guilda. A guilda também te dá um aumento de drop de ED, tá? E aqui também o aumento de ganho de ED, ó, que tem na guilda. Então é bem interessante você estar entrando também numa guilda para estar ganhando esse aumento aqui, ó, tanto de aumento de ganho de ED, né, de 10%, quanto de aumento de drop. Bom, então entrei numa guilda para você estar pegando esses buffs aqui, ó, que ajudam bastante experiência, de drop e de ED. Feito isso, se você está pronto para estar farmando aqui no calabouço secreto, fazendo esses preparativos aí, pegando o título, pegando maestria no mínimo nível 100, né, comprando a força aí, pelo menos no nível mínimo, né, da força da ganância. Se não tiver ED, farma um pouquinho no calabouço secreto, depois já compra ela para começar a farmar e assim vai, tá? Os calabouços secretos ideais para você estar fazendo aqui é o Altera, tá? Esse calabouço secreto aqui, bom? O Besma, que é o do dragão, é interessante você fazer esses dois, eles são os principais, né? Vocês estarem fazendo, tá? Em segundo fica Sander e Hanox, tá? Esses dois aqui, que foi o que eu fiz hoje, né? O Hanox aqui, eles ficam em segundo lugar, esses dois.
tá? Depois fica aqui o Velder, tá? Esse daqui do Joaquim, bom? E por último, né, os mais ruins é o de Ramel e o de Elder, tá? Esses dois aqui, do Trem e do pai do Chung, né? Esses dois aqui são os piores, tá? Aí a quantidade de ED que você vai pegar aqui no Calabouço Secreto, né, vai depender muito da quantidade de horas que você vai jogar. Você vai pegar aí uns 20, 21 kk bruto, né? Mais o drop, né? Você vai pegar entre 30 a 40 kk todos os dias com o personagem, né? Vai de 20 se você não tiver uma maestria muito alta, então acho que vai ficar de 20 a 40. Na verdade, 25 a 40 kk, dependendo do jeito que tiver seu personagem, dependendo de tiver a força, tá? Aí o que acontece? Aí ou você farma vigor para estar utilizando sempre esse mesmo personagem, ou você cria outro personagem do mesmo para você estar utilizando tanto os acessórios, se dizer, for compartilhado, né? Tipo 7IB, acessório do regente, né? Você conseguir compartilhar todos esses itens sem precisar gastar ED. Né? Então você pode criar várias antiteses para estar farmando esse farm aí. Praticamente você vai tirar aí de 25 a 40 kk por antitese. Aí, dependendo da quantidade que você fizer, né? Por exemplo, com 10 antiteses, você tira aí 400 kk por dia. Praticamente esse farm demora cerca de 1 hora para estar zerando o vigor, tá? Geralmente, quando eu farmo esse farm, geralmente demora 1 hora. No caso, em 5 horas você farmaria 5 personagens, em 10 horas você farmaria 10. Aquele negócio, quanto mais você farmar, mais ED você ganha. E para você estar fazendo esse farm aqui do Calabouço Secreto, tá? Você não precisa de muito dano, tá? O pessoal farmava Calabouço Secreto antigamente antes dos 100k. Então hoje, só de você fazer aqui o Poru Professor nível 2, né? Que é quando eu aconselho você estar começando a farmar, só depois que você terminar o Poru Professor nível 2, né? Que aí você já vai ter a Void mais 10, já vai ter um 7 Elianote, vai ter alguns acessórios, né? Já vai estar o personagem aí bem, com uma quantidade de itens bem interessante, né? Você já está aí com 500, 400k de ataque total, né? Você já consegue passar aquela bolsa secreta aí tranquilo. Vocês fazendo por o professor aí 2, né? Automaticamente vocês já conseguem farmar aqui o calabouço secreto. Não precisa de muito dano para estar fazendo esse farm. É por isso que é o primeiro farm, né, do jogo, né? O farm mais tranquilo de estar fazendo. Bom, agora o próximo farm também não é muito difícil. Só com esses itens aí do Poru Professor você consegue estar farmando também. E o farm, como eu falei, é bem parecido, tá? Que é o farm aqui em Elianote no laboratório, tá? O laboratório ele vai dar mais ED do que o calabouço secreto, tá? Vai dar mais ED do que o calabouço secreto, vai gastar menos vigor, porém, entretanto, o drop lá não é tão bom como o drop do calabouço secreto. Então você vai pegar mais ED aqui no calabouço secreto, porém você vai pegar menos itens. Aqui no laboratório você tem que ir no normal, tá? Como você pode ver, você precisa de mais ataque total. Então aqui realmente você precisa do teu Poru Professor nível 2 completinho para você fazer uma quantidade de tempo legal, tá? Um personagem que eu indico para vocês estarem fazendo esses farms, tá? É Antitese, tá? Um personagem muito forte aí de estar jogando, dá muito dano. O DPS dela aí ela tem skill que persegue, né? Não gasta muita mana, é um personagem bem forte, tá? Então o personagem ideal para estar fazendo esses farms, tá? Que eu indico, né? É a Antitese, tá? Caso você queira pegar um outro personagem, pegue um personagem de clear rápido, tipo a nova linhagem da Leve, né? De quarta linhagem, a Rose lá dos robôs, o Gênesis, né? A Sariel, se quiser, só que a Sariel ela é meio complicada. Se for pegar a Sariel, eu consigo pegar melhor a Antitese, tá? Porque a Antitese dá bem mais dano que a Sariel. A Sariel aqui, se ela não tiver um gear muito interessante, ela pode demorar até um pouco mais. Mesmo ela tendo mais skill de clear, né? O dano dela não é muito alto. Aí acaba que até a Antitese sai melhor, tá? Por isso, mais o que eu mais indico mesmo é a Antitese. Bom, para estar fazendo esses farms aqui que eu vou estar falando aqui hoje, praticamente, né? Quase todos eles é o mais recomendável para pegar a Antitese. Bom, você vai estar tendo vir aqui no normal, tá? Você vai estar aí na base de 500, 600k com Poru nível 2. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, peguei um KK 309, tá? Aí você pega mais ED do que o calabouço secreto. Bom, só que aqui, né, como eu falei, você não farma tantos itens para vender como no calabouço secreto. Os itens que você vão estar vendendo, a grande maioria aqui é o fragmento mágico, tá? Esse fragmento aqui, ó. Esse fragmento mágico ele cai tanto
do drop lá, só que é uma quantidade bem pouca, quanto no desmanche aqui das Eltiers, tá? Você fazendo o desmanche aqui das Eltiers, você consegue pegar uma quantidade de fragmento mágico. Bom, aqui, ó, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó, tirei 267. Você consegue pegar também gema avançada, aqui uma quantidade pouca também de fragmento de El Bruto. Esse fragmento de El Bruto foi até um negócio que eu esqueci de falar lá no calabouço secreto, também é um item que você consegue vender lá farmando no calabouço secreto. Ah, aqui não cai muito, né? Mas lá no calabouço secreto cai bastante, tá? Então também é um item que serve para você estar vendendo, tá bom? Vocês colocando aquilo aqui para vender, ó, você vê aqui quanto que tá valendo o pack. O pack dele tá valendo 6kk, então no caso você consegue pegar uma quantidade de ED também vendendo esse fragmento de El Bruto, tá? Então no geral o que você vai conseguir farmar lá aqui no laboratório, né, de Elianod vai ser o ED bruto maior do que o calabouço secreto. Você vai gastar menos vigor, como você pode ver aqui, praticamente só sumiu 3% do meu vigor. Tava com 94, foi para 91,7. Só que o drop não vai ser muito interessante. Você não vai farmar muito item de profissão, tá? Lá não cai muito item de profissão. E lá praticamente é só o farm de fragmento mágico, tá? O fragmento mágico antigamente valia muito, hoje já não vale tanto, tá? Ainda tem um valor interessante, só que hoje atualmente ele já não vale tanto, tá? Hoje o pack dele tá 14kk 490. Bom, você consegue vender também o fragmento mágico no calabouço e no laboratório, tá? Então esse é o segundo maneira de você estar farmando aqui no laboratório. Você só precisa pegar o professor nível 2, você já consegue farmar aqui. E o personagem ideal também é a antitese, tá? Praticamente eles vão farmar bastante com a antitese nesses farms aí. Você consegue pegar também algum ED vendendo essas gemas roxas aqui, ó, violeta, só que defensivo. Que o pessoal farma muito o set violeta para fazer a raid, tá? Então, por exemplo, se você conseguir pegar Eltiers circulares, né, triangulares dessa roxa, é interessante você identificar para ver o que consegue pegar. Se você pegar status defensivos tipo HP, redução de dano em boss, essas Eltiers valem muito, tá? Agora essas daqui, a vermelhinha e a azul, praticamente só a quadricular aqui, ó, que é a de skill foco dos personagens. Não vale muito, mas dependendo da skill foco vale até uma quantidade de ED boa, tá? E outro item também que cai aqui no laboratório, tá? É um item que tem um valor bem interessante, é o ticket do calabouço secreto. Esse ticket aqui cai bastante nas fases de Elianod, tá? Então no caso você consegue pegar esse ticket aqui também, tá? Ele tem um valor aí bem interessante também. Praticamente está na base de 300k, tem dia que está na de 200 e pouco, varia muito do dia, mas ele tem um valor bem interessante. Por exemplo, aqui ele está saindo 239 um ticket desse, né? O pack dele de 1.240kk, né? Então um valor aí bem alto, tá? É um item aí que vale um EDzinho bem interessante você está vender. Aí os itens de preparo são os mesmos, tá? Os itens de preparo no geral você sempre vai utilizar esses daí, tá? Os mesmos itens que eu falei para você tá pegando lá no calabouço secreto, tá? Você vai usar em todos os farms que você for fazer no jogo, tá? São os itens de preparo de farm, tá? Então vocês vão usar eles no geral. Então os mesmos itens que eu indiquei lá para você estar utilizando no calabouço secreto, tá? Você vai estar utilizando nos demais farms que eu vou estar falando aqui, tanto aqui isso aqui do laboratório, né, como os próximos que eu vou estar falando. Bom, então no caso aqui no laboratório você vai tirar aí de 34, de 36, 37, na verdade você tira quase 40kk aí no mínimo, né? Com essas 34 itens, porque como não é um kk e meio, deixa eu pegar a calculadora aqui, vamos supor, colocar um kk e 300, toda vez que você for aí, você pega um kk e 300, né? Tá dando aí praticamente 34 idas, né? Por causa que vai dar 90% do vigor, vai dar 30 idas, como é 3% por fase, no caso dá 3 idas e ainda sobra 1%, então no caso dá para fazer 34, né? Vamos colocar aqui 34 vezes um kk e 300, vocês vão tirar aí um total de 44kk e 200 por personagem no mínimo, juntamente com o drop, como eu falei, de Elt, pode ser que você drop Force, né? Então você consegue tirar de 40kk, sei lá, a 100, 200, dependendo da sorte, né? Porque tem essas Elts aqui, quando dropa boa, também tá um valor bem interessante. Terceiro farm aí do jogo, tá? Que é o farm do calabouço heróico,
Para você farmar essa dungeon aqui, é interessante você ter aí, praticamente está começando a chegar no mid game, né? Tem um KK, 750k, tem uma quantidade de dano já um pouquinho legal, tá? O ideal aí é você ter um KK e meio, chegando no mid game, tá? Para fazer esse farm aqui. Bom, aqui você vai farmar o que? Aqui você vai farmar o principal farm dele, tá? Vai ser a Pedra do Caçador. A Pedra do Caçador, você consegue pegar ela você craftando do Glaive, tá? Nesse NPC aqui, ó, tá? Quando você completar lá o calabouço heróico, né, você vai conseguir ganhar essa pedra aqui do Hero, né? E pode ser que você consiga pegar essas cunhas aqui. Essas cunhas aqui valem uma quantidade de ED interessante, tá? Essas cunhas aqui servem para você vender. São as cunhas que você coloca na arma e na armadura, tá? Aí quando você passar a fase do heróico, você consegue pegar essas pedras aqui, né? E pode cair também essa pedra aqui, ó. Que essa pedra aqui, depois que você junta uma quantidade, você consegue craftar a cunha, tá? Aqui, ó. Você juntar 100 da vermelha, você consegue craftar aqui a cunha vermelha. E quando você juntar 40 aqui da azul, você consegue craftar aqui a cunha azul. Bom, então esses itens você consegue pegar também poção, consegue pegar alguns outros itens, mas os principais são esses, tá? Aí como é que vocês vão pegar a Pedra do Caçador para estar vendendo? Vocês vão pegar aqui essa pedra aqui do Hero, que cai no DG, juntamente com a gema normal e a gema avançada. Aí vocês vão vir aqui e vão fazer essa pedra aqui, ó, Pedra do Caçador. Aí você precisa de 10 gemas avançadas, 10 gemas normais e uma pedra dessa daqui do Hero. Uma vez que você pegou essa pedra, você vem aqui em transformação e transforma essa pedra aqui para radiante, tá? Você vai precisar da pedra que a gente craftou mais esse Hero certificado. Esse Hero certificado, ele dropa da própria DG, tá? Diariamente 3 por personagem. O máximo que você consegue pegar por personagem é 3, tá? Desses certificados. Depois das 3 idas, você não pega ele mais, tá bom? Então, para farmar esse farm aqui, então toda vez que você passar aqui um Hero, dentre essas 3 idas, você ganha um certificado desse. Só que o que acontece? O Hero, ele usa aqueles tickets que a gente viu anteriormente, esses tickets aqui do Hero, tá? Esse ticket aqui, ó. Como a gente viu, né, ele tem um valor um pouco alto. Então, isso aqui você vai te dar um prejuízo em relação aos demais farms. Porque os demais farms você só vende, né, você não gasta com nada. Agora, o Hero você já vai ter um gasto, tá? O que você pode fazer para diminuir o gasto é ir somente a primeira ida em cada personagem. Você tem vários personagens da conta e faz só a primeira ida. É um pouco mais demorado, só que você economiza, né? Ou você compra o ticket. Tem essas duas maneiras. Ou você só vai a primeira ida, que é gratuita. A primeira ida ela é gratuita, não gasta nada. Ou você compra o ticket, né? Ou você vai só a primeira ida com vários personagens, tá? É o certificado esse daqui, ó. Você não consegue ganhar uma quantidade boa de ED, bem pouco, né? Vou botar aqui, ó, 425. Quantidade de ED bem pouca, tá? Como falei, você não dropa praticamente quase nada. Somente aí o certificado e possível uma cunha, né? Ou se não, essas pedrinhas aqui para craftar, tá? Aí, como eu falei, você vem aqui no Glaive, né? E crafta essa pedra aqui do caçador. Bom, você pode estar craftando as demais pedras, só que as demais pedras elas demoram a vender, tá? Não são as procuradas, quer dizer, a melhorzinha assim para vender, é mais rápido de vender, é mais eficiente, que o pessoal sempre procura essa daqui, tá? Isso aqui é as pedras de desenho de game, o pessoal compra bastante no endgame. Então, no caso, é bem interessante de estar fazendo, vende rápido, tá? Aí, como eu falei, depois que você vai a primeira ida, das próximas idas você tem que gastar os tickets, tá? Isso você gasta 3 por ida. Então, no caso, você vai gastar 3 desses tickets aqui por ida. Por exemplo, eu tenho 30, o máximo que eu consigo ir é 10 vezes, né? Então, não gasta um só. Bom, então, no caso, como a gente viu lá, o ticket está na base de 250, os 3 vai sair na base de 750, quase um kk, né, de ED que você vai gastar através desses tickets, tá? Então tem um gasto aí um pouco alto também com os tickets. Então, no caso, se a gente for colocar aqui na balança, por exemplo, a gente colocar essa pedra para vender, hoje ela está 2kk de 779. Praticamente a gente vai gastar
2kk, 750k, né, para comprar os 3 tickets. Então, no caso, a pedra vai sair por 2kk também, só de ED. Tá? A gente vai vender por 2kk 799, só que a gente vai ganhar somente os 2kk, porque a gente teve que gastar para comprar os tickets. Tá? Então, você tem um gasto que esse farm aqui. Bom, você consegue, como eu falei, você consegue pegar 3 dessas pedras diariamente por personagem. Então, logicamente, você vai ter que criar vários personagens para tirar uma quantidade boa de ED. Por exemplo, você tirando 2k, você vai tirar aí a primeira pedra é gratuita, né? A primeira ida é gratuita. Então você vai tirar aí na base aí de 7kk, 6, de 7kk, acho que no mínimo, por personagem. Então, no caso, se você fizer esse processo aí com 10 personagens, você tira 70. O quarto farm, galera, para vocês estarem fazendo, que é interessante, é vocês estarem farmando através das Force, tá? Aqui no Rainier. Esse farm aqui você não gasta nada, é zero, tá? Você não tem gasto nenhum com esse farm aqui. Só que, entretanto, é interessante você ter aí um kk e meio para estar fazendo esse farm aqui, para estar fazendo uma velocidade rápida, tá? Você consegue fazer com menos, dependendo do personagem, só que não vai ser tão rápido, tá? De se fazer, tá bom? Então, no caso, o que você vai estar farmando aqui no Rainier? Você vai conseguir farmar essas pedrinhas aqui, ó, o fragmento de tempo e espaço. Com essas pedrinhas aqui, você consegue fazer as forças, que é até a força da ganância que a gente comprou lá, quando eu falei para vocês do farm do calabouço secreto, tá? Você vai estar vindo com essas pedrinhas aqui, quando vocês completarem a DG, né? E vão estar vindo aqui novamente no Glaive. Aí aqui no Glaive, você consegue trocar por essas forças aqui, ó. Tanto a força aqui da energia erosiva, quanto da ganância. Aqui eu aconselho você pegar a que tiver melhor no momento, a que tiver valendo mais, tá? Se no dia tá valendo mais a da ganância, você pega da ganância. A erosiva tá valendo melhor, então pega a erosiva, tá? Você consegue fazer uma force dessa daqui, uma a cada 14 dias, por causa do seguinte. O Rainier, você consegue fazer ele no modo normal. No modo normal você não precisa de muito dano, tá? Você vai derrotar um total de 20 bosses, não é muito difícil. E tem o modo desafio, tá? Que é esse modo aqui, ó. Tá? O modo desafio só tem 6 bosses, só que eles são bem mais fortes do que o normal. Tá? Aí o normal dá pra fazer de boa com os personagens, não precisa de ter um kk e meio, por o professor nível 2 já pronto, já consegue, ou antitese, né? Consegue fazer bem de boa. Agora no desafio é um pouco complicado. Tá? Aqui no Rainier eu aconselho muito a antitese, ou se não a Shiva. Tá? A Shiva é muito boa também para estar fazendo o Rainier, tá? Ela é muito boa para derrotar boss e ela praticamente também tem mana infinita. O personagem muito bom para estar fazendo Rainier também é a Shiva, tá? Caso você queira fazer esse farm aqui, é interessante também a Shiva. Bom, é personagem que dá bastante mana, que tem praticamente mana infinita, porque é o seguinte, o Rainier ele não gasta, você não tem gasto com ele. Entretanto, eu entrando aqui para mostrar para vocês, tá? Ele te dá os recursos limitados. Uma vez que você gastou esses recursos, você não pega mais. Por exemplo, ele te dá ali, ó, 10 poção de vitalidade, 10 poção de mana, né? E 3 orbes de gelo e 3 orbes do vento para quebrar a defesa. Aí uma vez que você utilizou todos esses itens, você não tem mais, tá? Então você tem que racionar esses itens, né, de maneira adequada para você não ficar sem item. Então é interessante você pegar um personagem que tem mana infinita. Por exemplo, a Nemus aqui ela é boa. Ela tem aqui a Arelinina, né, que deixa ela ficar com a mana infinita. Então não tem problema eu fazer aqui o Rainier com ela. Então pega aí, por exemplo, a Shiva, como eu falei, a Antitese também é boa, Celestia é interessante. Então os personagens aí que tem mana infinita, né, que não tem problema com mana. Praticamente você nem usa aqui as poções. Bom, então pegue esses personagens para fazer esse desafio tranquilo, tá? Como falei, o modo normal aqui é bem de boa, dá para você fazer com personagem com pouco poder de ataque total. Só que agora o desafio, ele é mais complicado por causa que lá os bosses são mais fortes, tá? Você consegue pegar um total de 77 quando você vai até o último estágio nos dois modos, né? 77, um em cada modo. Tá? Você consegue pegar 77 fragmentos de Rainier, do fragmento do tempo e espaço, por desafio no Rainier. Você pega 77 no modo normal e 77 no modo difícil. Tá? Se você fizer todos os estágios, for do 1 até o 20 no normal e for do 1 ao 6º no modo desafio.
tá? Aí, como a gente viu lá, quando eu mostrei lá no Rainier, as forces, elas são 200 para craftar. Então, no caso, a gente vai pegar aí um total de 154, né, por semana. Você consegue pegar também, por semana, 3 fragmentos desse aqui. Então, você vai pegar 157, né, por semana desses fragmentos aqui do Rainier. Tá? E nos dois modos no máximo. É por isso que eu falei, você vai conseguir fazer uma force dessa daí a cada 2 semanas, porque em uma semana o máximo que você pega é 154, aí você junta mais a outra semana, você vai pegar um total de 308. Então nas 2 primeiras semanas você só faz uma, na próxima você já consegue fazer uma só também, agora na 4ª semana você já consegue fazer 2, porque acumula, né, a quantidade de fragmento que você tem, você consegue fazer mais, tá? Então, no caso, semanalmente você consegue pegar um máximo de 154, quando interar 200 você consegue farmar uma force dessa daí. Para fazer o Rainier também é interessante você ter essa force aqui, ó. Force aqui do quebra de ossos. Essa force aqui ela diminui seu ataque físico e mágico, entretanto ela aumenta o seu ataque de dano em boss, tá? Essa no caso aqui a minha é no máximo, né? Ela diminui 24% do meu ataque físico e o meu mágico, porém ela aumenta o dano em boss em 80%, tá? Então a force é específica para derrotar boss, tá bom? No caso você for farmar o Rainier também é interessante você pegar essa force aqui. Você não precisa pegar ela no máximo, mas se quiser também, assim como lá eu mostrei a força da ganância, quando mais forte for a força, mais status dá, né? Como mostrei aqui, ela aumenta 80% do dano em boss, então vai aumentar bastante o seu dano, você completar essa fase aqui bem mais rápido, né? Então ajuda bastante também se você tiver essa força aqui para fazer esse farm aqui. Consegue comprar essa força no painel, bom? Ou você pode dropar ela também, como mostrei lá na fase de Elianod, né? Tem chance dela cair ela normal, ela épica, né? Ela roxinha, ou ela no lendário, igualzinho tá a minha aqui, né? Pode ser que caia também. Eu já consegui dropar algumas forças no lendário. Muito difícil de cair, mas tem a chance também de estar caindo. Completei aqui o estágio normal, ó, em 5 minutos, praticamente 6 minutos, né? Geralmente você demora mais com a apresentação do boss, aí eles te mandam o item pelo correio, você não ganha nada de experiência nem ED. Tá? Aí você vem aqui no correio, como eu falei, pega aqui no máximo, né, 77 se completar todos os estágios. Vem aqui no correio, ó, tá aqui, ó, fragmentando espaço, 77. Tá? Aí no modo desafio, a mesma coisa, que você pega as 3 da missão semanal, tá? Mais os outros 77 aqui do modo desafio. Aí como eu falei, no modo desafio aqui é menos estágios, vai do 1 ao 6. Entretanto, os bosses são mais fortes, tá? Eles não caem com tanta facilidade como o modo normal. Aí, como eu falei, aqui é interessante você já ter um KK e meio, né? Tá no mid game aí para tá fazendo aqui bem rápido, tá? Porque como é um farm que a gente vai ter que fazer com vários personagens, porque esse farm aí você vai pegar aí na base aí de force de 30 KK, né? De 25 a 50 KK, mais ou menos, que valem essas forces da ganância e da energia erosiva, tá? De 25 a 50 kk. Então, no caso, vai depender muito da quantidade de personagens que você vai fazer. Como você só pode fazer essa missão aqui do Rainier, na verdade você pode fazer ela várias vezes. Você só ganha a premiação uma vez por semana. Então, você completou essas missões aqui até o estágio máximo, pegou os 77 fragmentos, só na outra semana que você vai poder pegar de novo. Tá? Então, no caso, você tem que fazer com outro personagem. No caso, você vai ter que criar aí várias antiteses, né? Ou outro personagem que você esteja farmando o Rainier para estar pegando várias forças, tá? Aí aqui no modo desafio tem semana que é bom, tem semana que é ruim. Por exemplo, se vir boss igual você está vindo aqui agora, é bom. Você faz rapidão. Agora, quando vem bosses da região de Atlas e de Elysium, né? É meio complicado, porque eles não recebem debuffs. Aí eles demoram bastante para cair. Agora, quando vem boss igualzinho veio aqui agora, é bem tranquilo de estar fazendo. Tá chegando no último estágio, ó, já está de 5 de 6 e gastei bem menos tempo do que o demais estágio. Então, por isso que é interessante você ter uma quantidade de dano alta e ter um personagem legal para estar fazendo aqui que não precise gastar muita mana.
porque, como eu falei, os recursos aqui são escassos, né? Uma vez que acabou, já era. Tá? Eu terminei em menos tempo do que o anterior, né? Tem semana que é bom. Boss aí bem tranquilo de fazer. E vou aqui no correio, né? Vocês vão ver que eu vou conseguir pegar mais 77. Tá? Esse fragmento de tempo e espaço. Aí no caso, você vem aqui no painel e procura pela Force, tá? Ou Force da Ganância ou da Force da Erosiva. Você vem aqui e digita Force. Procura aqui pela Force da Ganância e a Force da Energia Erosiva. Que no caso aqui a Energia Erosiva está 30 kk. É a mais barata. E a da Ganância, a mais barata que está tendo, essa daqui, ó, de 35. Então, da Ganância aqui está valendo mais. Aí você vem lá no Glaive, com seus fragmentos de tempo e espaço. Então, assim, eu tenho aqui 378. Dá para mim quase fazer duas. Aqui no Glaive. Vem aqui, troco aqui pela Força da Ganância. E bem tranquilo, volta lá no painel e coloca aqui para vender a Força aqui da Ganância. Mostrou lá, 35 kk mais barato. A gente tira um de ED aqui para a gente ficar como em primeiro. Tira somente um de ED. E no caso sempre a sua mercadoria vai ficar em primeiro. Bom, aí tá aí. Tá? Aí essa é a quarta maneira, tá, de você estar conseguindo farmar no jogo. Bom, aí você tem que criar vários personagens que você queira farmar mais. Por exemplo, se você criar 10 personagens, vão ser 350 kk, né? Com 10 personagens, tá? Não demora muito, a gente juntando os dois tempos deu menos de 10 minutos, né? Fazer os Reynir. Então, praticamente você consegue farmar aí os Reynir, né? Bem de boa, tá? Se você tiver uma quantidade de dano interessante para estar fazendo aqui o Reynir. Tá? Coisa de 10 minutos você faz aí os dois modos, né? Como eu mostrei aqui agora, tá? Então farm é bem interessante você estar fazendo também, só que como eu falei, você tem que estar no mid game, se dizendo, né? Ter um kk e meio aí de ataque total, né? Para você ter um farm interessante, tá? Com menos você consegue fazer, só que demora um pouco mais. Bom, agora o próximo farm é um farm aí que já é bem antigo no jogo, tá? Que é o farm através de ágata e planta. Tá? Particularmente eu aconselho mais farmar só a ágata, tá? A planta aí já não é muito interessante, mas se quiser farmar também, você pode estar farmando, tá? Que são esses dois acessórios aqui, a ágata, esse fragmento aqui da ágata, tá? E a planta aqui, que no caso é interessante você ter uma maestria pelo menos 200, para você estar colocando aqui o drop no personagem, né? 100% aqui realmente de drop, já ter aqui a force aqui de drop aqui já bem alta, né? No máximo aqui, ter no mínimo um kk e meio para você estar farmando ela de boa, tá? Então no caso você ter aí um kk e meio para cima, tá? No mínimo um kk e meio para estar farmando aqui. Bom, você consegue pegar também outros itens, por exemplo, você pode dropar aqui as pedras místicas, né? Pode dropar aqui o reset da raid de Vanimir. Você farma também com fragmento mágico, tá? Que no caso você pega esses cristais aqui, ó. Consegue pegar aqui esses cristais, tá? Ao você passar essas fases, você consegue trocar eles por fragmento mágico, né? Você consegue pegar uma quantidade de ED também com esses cristais. E aqui o próprio acessório, que é o foco, né? Que é o fragmento aqui da ágata, tá? Estão saindo na base aí de 20 kk. Você consegue ver aqui, ó, tá? 22 kk, 23 kk, né? Arredondando, tá? Você consegue vender cada um desse acessório aqui por 23 kk. Ele não é muito difícil de cair, tá? Se você tiver aí com o equipamento tudo certinho, né? Com os itens de aumento de drop. É até interessante você, quando for fazer esse farm, você ir em busca desse título aqui, ó. Tá? Esse título aqui que você pega em Elianod. Esse título aqui, ó. Ele aumenta em 15% a taxa de drop dos itens, tá? É interessante você estar pegando ele também. Então, juntamente com a Force, com a maestria em drop, né? E você está pegando esse título que também está aumentando, né? A taxa de você conseguir dropar esse item aqui. Isso aqui varia da sorte. Você pode dropar 1 por dia, 2, 3, 4. Tem gente que dropa 5 por dia. Se dropar 5 por dia, você já pega 100 kk. E é um farm aí que é rápido, né?
Vai gastar aí de 1h30 a 2 horas para zerar um vigor. Aí tem gente que pega 5, tem gente que pega 6, tem gente que pega 1, tem gente que pega 3. Varia da sorte, né? Aí no caso, como eu falei, ou você cria um outro personagem e pega um KK para estar farmando. Nesse caso aí já não é muito interessante. Interessante é já farmar barra de poção de vigor, tá? Caso você não saiba como farmar vigor, tem um vídeo aqui no canal que eu falo justamente como pegar vigor, tá? Conselho, caso você não saiba, é só você estar assistindo esse vídeo aqui de como estar farmando vigor. Aí depende muito da sorte esse farm aqui, tá? Então você vai conseguir pegar aqui essa quantidade de ED vendendo esse fragmento, tá? O personagem mais indicado também é Antitese para estar fazendo esse farm aqui. Como eu falei, tem que estar no mínimo no mid game, um KK e meio para cima, tá? Para estar fazendo esse farm. E tem os demais itens aqui, ó. Como eu falei, as pedras místicas, você consegue vendê-las no valor interessante. A mística aqui, a azul, tá saindo o pack aí no valor de 29kk. A pedra mística aqui, amarela, tá saindo aqui o pack, deixa eu ver aqui o pack mais barato aqui, ó. Tá saindo aqui no valor de 28kk e 900. A pedra mística aqui vermelha, que geralmente é a mais cara, saindo aqui o pack mais barato, um valor de 30kk o pack. Aí tem a pedra gigante, que essa ainda é mais cara ainda. Tá saindo aí 1kk cada uma, né? Então um pack de 100 você consegue pegar 100kk. Tá? Caso aí você consegue pegar essa quantidade de ED farmando essas pedras aí. Bom? E o reset da raid de Vanimir tá saindo aí 45kk. Então você pode estar dropando também esse reset aqui da raid de Vanimir, tá? Tem um valor aí também interessante. Bom, então você consegue farmar aqui através das pedras místicas, né? E aqui também o fragmento aqui, tá? São esses itens que você consegue pegar farmando aqui a ágata. Agora o próximo farm que também é focado já em pedras místicas, tá? Que é através de você fazer a raid de Vanimir. Bom, você fazendo a raid de Vanimir, você consegue pegar essas caixinhas aqui, ó, que no caso elas vêm as pedras já no máximo, tá? As pedras que já nesse valor de estado místico aleatoriamente. Pode vir a vermelha, pode vir a azul e pode vir a amarela. Por exemplo, eu fazendo aqui no modo história, só para mostrar para vocês. Aí você recebe aqui os baús, ó. Você abrir nesses baúzinhos, vou pegar aqui no correio. Os 3 baús. Você consegue pegar também no modo história, né, só as pedras brilhantes, tá? Aí você pode estar fazendo tanto no modo história, né, ou no modo normal, tá? No modo história aí você não precisa ficar procurando time nem nada, você pode procurar. E o modo história é bem fácil de fazer, né? Depende se você pegar Antitese por um professor com vários personagens tipo Antitese, né? Você pode vir aqui toda semana e estar fazendo no modo história. Vai conseguir pegar um total de 9 pedras no mínimo, né, por Antitese. Aí você consegue pegar aqui as pedras gigantes. Então é um farm bem interessante, né, de você estar fazendo, tá? Aí você pode fazer só o modo normal se quiser, ou só o modo história, né? Se você fizer o modo normal, a barra enche mais rápido. Dependendo disso, você consegue dropar os acessórios, né, aqui a própria arma, né? A arma, se você não for utilizar, né, e nem os acessórios, você pode desmanchar elas, né, e conseguir o cristal. Por 3 cristal aqui, as pedras brilhantes, né, pedras místicas, ou por 5 você consegue trocar pelo reset da raid, tá, de Vanimir. Então você consegue trocar por esses itens, né, os cristais, se você não for utilizar. Então esse farm aqui vai depender muito da quantidade de personagens que você vai estar fazendo, tá? Consegue tirar uma quantidade de ED também bem interessante através desse farm aí. O próximo farm que é interessante você estar fazendo, tá? É o farm aqui do caminho do mestre. Bom, aqui no caminho do mestre, você vai estar focando em farmar os itens do artefato, tá? Os equipamentos do artefato. Anteriormente a gente farmava muito, eram os acessórios, né? Só que hoje os acessórios, depois que chegou as missões diárias e semanal, eles caíam bastante valor. Agora, depois que chegou o evento de pedra, equipável no equipamento, né, os equipamentos do artefato aumentou bastante o valor, tá? Esse farm aqui, ele não recebe aumento da taxa de drop, tá?
Mesma coisa é o calabouço heróico, eu esqueci de falar para vocês aqui, o aumento de drop não interfere em dropar tipo as cunhas aqui, o drop não interfere, tá? A mesma coisa aqui no caminho do mestre, tá? Aqui vai depender 100% da sorte, tá? O drop aqui, se dizer, é fixo, né? Não tem, mesmo se você tiver 100%, 200%, 300% de aumento de drop, aqui não altera em nada, tá? Aqui é somente 100% sorte de estar dropando os itens. Bom, vocês vão estar indo à procura das fases do caminho do mestre que são mais tranquilas de fazer. As mais tranquilas de fazer são aqui o Gaia, a mais de boa de fazer, tá? De todas, né? Aqui o Roso também é interessante. E aqui a DG, a do Solace é interessante. E aqui a do Adrian, tá? Também é interessante estar fazendo. Bom, você tem que saber as mecânicas aqui da fase aqui do caminho do mestre, né? De cada mestre para você estar fazendo, tá? Aí você consegue ver o quanto está valendo cada equipamento desse aí. Tá bom? Por exemplo, você procurando aqui, ó, os artefatos, praticamente anteriormente o que estava valendo mais era o colar. Por exemplo, a armadura aqui mais barata está valendo 90kk. Dependendo da opção aqui, ela vale mais, né? Quanto melhor a opção, mais cara. Por exemplo, essa daqui, ó, a melhor que tem, 12% de resistência das duas propriedades, né? Tá valendo aqui 1B. Tem aqui a mais barata, por exemplo, aqui agora a diadema, né? Mais barata valendo 100, né? Se você conseguir pegar ela aí com 12% de crítico ou 12% de maximização, igual assim tá aqui, ela vale muito. É a melhor propriedade que pode vir, né? Assim, ou 12 de cada uma. Né? Tem também aqui o colar, que é o que está valendo mais. Por exemplo, aqui o colar está bem mais mesmo. O colar mais barato que tem é o 295. Então, só de você dropar o colar, já vale aí 295, praticamente 300kk. Né? Então, é um artefato que vale bastante. Está dropando. E tem um anel. É o mais barato, que também está caro pra caramba. 295, mais barato. Se conseguir dropar aí com 5% nas duas propriedades, você consegue pegar uma quantidade de ED bem grande. Por exemplo, esse aqui, ó, de 100%. Tá aí 2B, tá? Então, no caso, dependendo da propriedade também, você consegue pegar aí uma quantidade de ED bem maior, tá? No mínimo aí 300kk, no máximo aí de 2B para cima, tá? Então, você vai focar também em relação aqui aos itens, tá? Então, por exemplo, aqui o Gaia é bem interessante, porque aqui cai o anel. O anel está no valor bem interessante de estar conseguindo, de estar vendendo, né? Então, no caso, ou você faz o Gaia, que é o mais tranquilo, mais de boa de todos os mestres, né? Ou faz aqui o Adrian, ou se não o Solace, né? Porque são eles que dão o colar aqui, tá? Os demais, se der colar, já não é tão interessante. Por exemplo, do Ventus aqui, um mestre muito demorado, tá? E tem que ir no modo inferno, tá? No modo normal não é bom, tá? Praticamente quase não cai, então você tem que ir no modo inferno, tá? Tem dia que vai dropar um, tem dia que não vai dropar nenhum. Eu já dropei uns 3 anel desse aqui, tá? E eu não farmei muita coisa não, tá? Foi uns 4, 5 dias, consegui dropar o máximo de 3 já. Então, de vez em quando vem um, tá? Quando vem, vale muito, porque como mostrei, um anel desse aqui, só de dropar, você já ganha praticamente 300kk. Tá? Aí aqui é interessante você ter uns 2kk e meio de ataque total, né? E ter a força aqui do estilhaço de ossos, né? No máximo, tá? Tá fazendo farmando nesse local aqui, tá bom? Já é um farm já indo pro endgame, né? Por se dizer. Bom, agora outro farm que no caso já é no endgame, tá? Você está farmando aqui as pedras do artefato aqui na região dos arredores de Premium, tá? Você consegue estar dropando essas pedras aqui. Bom, o valor dessas pedras depende muito da pedra que você conseguir dropar, porque tem como você craftar essa pedra aqui, só que ela craftável, ela não vem selada, você tem que selar ela para vender, não é interessante, né? Então vai depender muito de qual pedra você vai pegar. Por exemplo, das pedras aqui, dessa aqui circular, o interessante é você conseguir pegar aqui o de aumento de ataque físico e ataque mágico, ou se não a polarização aqui na armadura, e pegar aqui a redução de dano, né, ou a redução de dano em boss, né,
E aqui é interessante você pegar aumento de skill de força, né? E ou se não de transcendência. De tenacidade tem alguns personagens que também usam, né? Mas os mais interessantes são esses duas aqui, principalmente de transcendente, tá? Que é um valor interessante. Então vai depender muito da pedra e vai depender muito do atributo que vem na pedra. Aí, no caso eu colocando aqui, ó. Eu de aumento de ataque mágico está 61 kk. A de ignorar a defesa já não vale muita coisa. Agora que a de redução de colodar vale 75, é a melhorzinha que tá tendo. É para colocar na diadema. Aqui é de redução de dano, né? Melhorzinha de estar pegando. Ela tá saindo aqui por 40 kk. De força, ó, 40. A de transcendência tá 36. Então vai depender muito da sorte, né? De você conseguir dropar a pedra e conseguir pegar a pedra com o atributo certo, tá? Para você estar farmando aqui, você consegue farmar outros itens aqui, né? Fragmento mágico, você consegue pegar esses cristais aqui, que dá 100 fragmento mágico por cristal, né? Você consegue pegar esse acessório aqui que é muito bom, tá? Esse acessório aqui ele é muito caro. Se você conseguir dropar esse acessório aqui do corujão, né? Ele tá no valor aí bem alto. Por exemplo, aqui ele tá o mais barato que tem é 4B 640. Ele é muito difícil de cair, mas quando cai vale muito ED, tá? Então no caso, se você conseguir dropar ele também, ele vale muito ED, tá bom? Você consegue dropar também alguns itens. Agora esses dois aqui não valem muita coisa não. Somente acessório, é somente esse aqui que vale muita coisa, tá? Porque esse aqui dá 5% de adaptabilidade. Bom, você consegue dropar esses itens aqui, o principal aqui, essas pedras, né? Mas você pode dropar esse acessório aqui, né? Ou, por exemplo, esse livro aqui, você consegue vender na base de 5, 10 kk. A Force, como eu falei, dá para você dropar ela também aqui, do Tirache de Ossos, tá? Você consegue farmar aqui esses itens também aqui no endgame, tá bom? Agora esse farm aqui é para galera endgame, tá? Esse farm aqui tem que ter no mínimo 3 kk e meio para estar fazendo esse farm aqui. Não é o ideal. Para fazer esse farm aqui, o ideal é até acima dos 5 kk, tá? Para estar farmando esse farm aqui de uma maneira boa. Você vai continuar uma quantidade de ED legal. Então o ideal para você fazer esse farm aqui é de 5 kk para cima, tá? Esse aqui você vai farmar através do Tasma, tá? Que esse item aqui, ó. Você consegue farmar um pack de margem. Na verdade, você consegue farmar um pack de Tasma se você tiver com aumento de drop, tudo certinho, maestria em drop. Você consegue farmar praticamente mais de um pack de Tasma por personagem, tá? Você vai conseguir pegar essas pedras aqui, ó. Você consegue farmar um pack de Tasma. O pack de Tasma aí, atualmente está na base de 40 kk, por exemplo. Aqui hoje ele está 55. Você consegue vender um pack desse aí por 55 kk. Ah, então esse aqui é o farm já da galera endgame. Bom, aí você vai conseguir farmar esse Tasma. O ideal é você farmar aqui na Victoria, tá? Nessa fase aqui, ó. É interessante você juntar um time, né? E vir aqui fazer essa fase aqui praticamente o dia inteiro, né? Quanto mais você farmar, mais Tasma você pega, mais ED você farma. Então praticamente você só vai precisar repetir essa fase aqui o dia todo, tá? Aí, como eu falei, tem que ter a força da ganância, tem que ter maestria em drop, vai ter que ter um título aí já endgame. O ideal é você pegar o título aqui do Corujão, tá? Que é o título que você pega 700 vezes na fase do Corujão, tá? Ele dá 20% de experiência para você e dá 20% de drop rate, tá? Bem melhor do que aquele outro título. Aumenta a quantidade de drop de ED também, tá? Então, um título aí que é o ideal para farm de endgame. Então, é interessante você estar utilizando esse item aqui para estar farmando aqui. Agora, o último farm do jogo, que é o farm da galera endgame do jogo, é você farmar essas pedras místicas aqui, ó, tá? Que é a pedra aqui da raid, a nova raid do Han. Bom, aí essas pedras aqui valem muito. Tá aqui, ó, 950 kk. Então a pedra aqui vale demais, porque é uma raid muito difícil de fazer, né? E elas valem muito, e quase não tem ninguém vendendo, porque praticamente o pessoal utiliza elas para
para estar utilizando o endgame. Então aqui, ó, praticamente está 100kk cada uma. Então, galera, são todas as maneiras, se dizer, eficientes de você estar farmando ED atualmente no Ellsworth. Tem algumas outras maneiras, mas não são tão interessantes como essa daqui que eu mostrei agora. Se ficou alguma dúvida ou entendeu algo, basta você comentar que eu vou estar respondendo para vocês. E caso tenha gostado do conteúdo, galera, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscrever para ser notificado da sua ativação logo lá. Até isso aí, até a próxima e falou!